Eu quero falar nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a mensagem com o título Uma mensagem para os filhos. Uma mensagem para os filhos. Malaquias 4, 5. A Bíblia diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora vamos para Atos, capítulo 2, verso 37. Atos 2, 37. Enquanto vocês acham, eu vou fazer só mais um pequeno comentário. Vocês sabem que eu estou atendendo mais assiduamente as duas igrejinhas de Ipuaçu e Xanxerê. E Deus tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural. Estamos estudando esta mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E Deus tem nos abençoado ali, e por certo eu vou entrar um pouquinho nesta mensagem também, naquilo que eu vou falar nesta noite. A Bíblia diz assim, Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Podem assentar. Nós vamos tentar trazer este pensamento, uma mensagem para os filhos. Havia uma promessa desde que o homem pecou no Jardim do Éden, que veria o Cristo, o Redentor, o Salvador, para resgatar os filhos e levá-los de volta ao companheirismo com o Pai. Então Deus sempre tratou durante todo o Velho Testamento, no mundo antigo, mundo antediluviano, e depois no mundo novo, após o dilúvio, mostrando que Ele enviaria um remidor, um redentor. Mostrando aos seus filhos, que Ele os levaria de volta à comunhão pessoal com Deus. Quando chegou próximo do tempo deste Redentor se manifestar, Deus prometeu através do profeta Malaquias, que enviaria, Malaquias capítulo 3, verso 1, que enviaria o seu anjo diante da sua face. E este anjo viria para preparar o caminho diante deste parente redentor, diante deste Messias, diante deste Salvador, que viria para resgatar o seu povo, para pagar o preço pelo pecado, e levar de novo os filhos de Deus a ter comunhão com o Pai. E a Bíblia diz: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quando Malaquias foi fechar a sua profecia,
Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Nós todos, conhecedores da mensagem que somos, nós sabemos o que isto está falando. Este profeta, ele viria para levar a fé daqueles pais do Velho Testamento a crer na graça que estava nascendo. Ele levaria a fé daqueles pais a ser uma fé nova, uma nova fé. Tiraria a fé daqueles pais do sacrifício dos animais e traria a fé deles àquele verdadeiro sacrifício. O sacrifício que pagaria o preço pelo pecado da humanidade para que os filhos pudessem voltar a ter comunhão com o Pai. Por quê, irmão? Porque Deus não pode habitar aonde há pecado. Esta é a razão de que Deus tinha que em Ele mesmo tomar um corpo, gerar um corpo e vir habitar neste corpo para resgatar o homem. Porque Deus não podia usar um ser humano. Por que não podia usar um homem? Porque o homem nasce em pecado. Eu e você viemos ao mundo em pecado. Viemos ao mundo da forma errada. Então Deus tinha que trazer, Ele mesmo gerar um corpo para que aquele que nascesse ali fosse santo. Para que quando Ele derramasse o seu sangue, os nossos pecados fossem perdoados. E então, nós poderíamos voltar a ter comunhão com o Pai. Então, quando chegou o tempo deste Messias aparecer, Deus tinha um casal de filhos na face da terra que Ele podia contar com eles. E aí é onde diz o irmão Branham nesta mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, que Deus só veio para aqueles que têm uma representação no céu. A verdade, o Evangelho, o irmão Branham fala isso a partir do parágrafo 70. O Evangelho, a verdade e a salvação, ela não foi dada para todos. Ela é exclusiva. Para quem? Para os filhos. Então, esta mensagem que João Batista trouxe, quando João Batista entrou em cena, quando ele veio com esta mensagem, não era para todo Israel, como disse Paulo, nem todo Israel é Israel. Mas era para um povo escolhido, uma pequena quantidade de gente. E esta mensagem, quando João Batista começou a pregar a sua mensagem, ele sabia que aquela mensagem não atingiria a todos, mas atingiria um grupo pequeno de pessoas. Mas este grupo pequeno de pessoas eram os filhos. Não era para todos. E então João Batista chegou ao Rio Jordão e ele disse: eu vim batizar porque o Messias está entre vós, eu não o conheço, mas eu tenho um sinal. Aquele que me encontrou no deserto disse assim: há um sinal que você vai ver sobre o Messias. E quando você ver este sinal, você pode apontar o teu dedo de profeta e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira o pecado do mundo? Para que o homem possa voltar a ter comunhão com Deus. E João Batista estava batizando no Rio Jordão, e foram muitas pessoas importantes, a ponto de Herodes e Herodias, o rei, estar na reunião de João Batista, mas João Batista não se impressionou com a alteza com o rei. Ele disse: tu está em pecado, camarada, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Claro, aquilo custou a cabeça de João Batista, mas não importa, João Batista pregou a verdade, o machado está posto à raiz da árvore. Aquela árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo, e vai queimar. E então, quando João Batista está pregando,
lá desce um jovem para ser batizado, um homem de 30 anos, e quando aquele homem vem, ele não veio com a escolta, não tinha cavaleiros, não havia escudeiros ao redor dele, ele era um homem comum como eu e você. Mas quando ele chegou diante de João Batista, o sinal veio sobre ele, e João Batista olhou para ele e disse: vens tu a mim para ser batizado por eu, quando eu preciso ser batizado por ti? Qual foi a resposta de Jesus? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a palavra de Deus. E então João Batista batizou a Jesus, e depois que Jesus foi batizado, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Por que ser tentado? Porque o cordeiro, antes de ser apresentado, ser sacrificado, ele precisava ser provado, visto se ele era realmente perfeito ou não. E Jesus ficou no Monte da Tentação, no capítulo 4 de São Mateus, passou as 3 provas nas quais Adão, o primeiro homem, caiu. Jesus passou, e no capítulo 5 de São Mateus ele desce, e ele traz uma mensagem para os seus filhos. O sermão da montanha. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois aqueles que herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. E ele traz todo o sermão da montanha no capítulo 5 e capítulo 6 e capítulo 7. E então, depois do sermão da montanha, ele começa a sair em peregrinação para pregar a sua mensagem, e ele está passando pela beira do mar, e ele vê 2 homens lavando as suas redes, e ele diz: ei, vocês 2, Pedro e André, deixem as vossas redes e sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Deixe de ser pescadores de peixe, venham seguir-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Jesus sabia exatamente onde Pedro e André estavam. Sabe por quê? Porque eles tinham uma representação no céu. Eu e você, quando nós viemos ao mundo, nós não conseguimos lembrar nada antes. Nós viemos a esse mundo como que com uma amnésia. Mas Deus sabia exatamente aonde nós iríamos nos manifestar, que dia e que hora. Eu vou contar uma pequena história, apenas uma alegoria. O papai Clenoir e da mamãe Dorcas. Uma levantou a mão: eu quero. E então Deus disse: então você pode ir. Claro, isso é uma alegoria. Mas você sabia que isso tem raiz bíblica? Porque em Jó 38, verso 3, a Bíblia diz assim: onde estavas tu, Jó, antes que eu formasse a terra? Quando os filhos de Deus rejubilavam, cantavam e as estrelas rejubilavam, onde estavas tu? E o irmão Branham vem e diz nesta mensagem que nós estávamos na presença de Deus. Mas chegou o dia em que nós tínhamos que nos manifestar na terra. E então Deus disse: quem de vocês quer ir na última era da igreja? Quem de vocês quer ir para ser minhas testemunhas? Eu levantei a mão: eu vou, Senhor. Mas vai ter problema lá, mas vai ter dificuldade. Não se preocupe, eu tenho uma mensagem para ti. Quem de vocês quer descer e ser minha testemunha enquanto eu estiver na terra caminhando sobre os 2 pés, para que quando eu for para remir o meu povo? Pedro disse: eu vou, Senhor. Porque Deus sabia exatamente o dia e a hora em que nós iríamos nos manifestar. Ele sabe aonde você está. Quando ele estava indo para a Galileia, porque quando Herodes soube, São João capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não os batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Mas o próximo versículo, o 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria.
Sabe por que era necessário passar por Samaria? Porque lá havia uma mulher que estava esperando o Messias. E quando nós oramos e pedimos a Deus e clamamos a Deus, Deus, eu preciso de Ti, Ele vai ir ao teu encontro. Ou você não estava quando você estava lá no mundo clamando, Deus, eu quero a verdade, mesmo que muitas vezes você não soubesse o que você estava falando. Mas dentro de você havia algo, uma sede, uma voz que gritava, Deus, Deus, eu quero a verdade, eu não consigo com esta comida que eu tenho, eu quero algo. Sabe por quê? Porque dentro de você havia uma representação do céu. Esta mulherzinha de São João capítulo 4, você vai encontrar que a Bíblia diz que Jesus passou pelo poço de Sicar, o nome da cidade era Sicar, o poço de Jacó, ao meio-dia, na hora sexta. Por que Jesus passou o meio-dia lá? Porque era a hora que ela podia passar no poço, ir no poço buscar água. Ela não podia ir às 3 horas do dia, que é às 9 horas da manhã. Por quê? Porque era o horário que as virgens e as mulheres casadas iam tirar água. E ela não podia, porque a vida dela estava toda estragada, diz o irmão Brana aqui. Ó. Ela não podia. Parágrafo 72. Da mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Agora, essa pequena mulher, sua vida pregressa aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava toda estragada. Mas bem no fundo dela, aqui, havia um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, vem, diz o irmão Brana, veja, aquilo estava ali. Notem, quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discernia os pensamentos que estavam no coração. Hebreus capítulo 4 diz que ele o fará. Hebreus 4:12, que ele o faria. A palavra é apta para discernir os pensamentos do coração. E ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Este sacerdote, apenas com conhecimento intelectual, disse, ele é um diabo. Irmão Brana está falando dos dois personagens. Se eu ler os parágrafos anteriores, você vai entender que o irmão Brana estava falando do sacerdote e do fariseu, que quando encontrou Jesus, disse, ele é Beelzebul. Mas esta mulherzinha, quando ela encontrou Jesus, ela disse, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele fará estas coisas. Este sacerdote, apenas com conhecimento intelectual, disse, ele é um diabo, porque era assim que a sua denominação o chamava. O que isto fez? Ele não tinha nenhuma representação. De modo que aquilo se tornou escuro para ele. Vocês recordam que quando o faraó veio para matar Israel, quando ele estava acampado diante do Mar Vermelho, e Israel se desesperou e Moisés levantou a vara e bateu no mar e o mar se abriu. A coluna de fogo que ia na frente de Israel, ela foi para a parte de trás de Israel. E a Bíblia diz que aquela coluna de fogo, ela era luz para os israelitas. E o que ela era para os egípcios? Trevas. Por isso que a palavra de Deus, ela é luz para os filhos e trevas para o mundo. Oh, irmão. Aquele sacerdote, ele chamou Jesus de Beelzebul porque ele não tinha nenhuma representação no céu. Mas aquele homem, ele tinha uma vida limpa. Irmão, a ponto de que ele poderia subir a escada e se nós estivéssemos embaixo não veria a sua nudez, a sua vergonha. Mas dentro dele não tinha nenhuma representação. Ele nunca havia estado lá quando Deus encontrou-se com Jó, na mente de Deus. O irmão diz que nós somos atributos de Deus nesta mensagem.
Aquele sacerdote não era um atributo de Deus, mas aquela mulherzinha, toda torta, toda estragada, ela era um atributo de Deus. E quando o Messias, o Redentor, se manifestou, ele foi exatamente aonde estavam os seus filhos. Olha um homem gadareno, um homem que tinha uma legião de demônios sobre ele. Nós não sabemos por que ele adquiriu, ou por que aqueles demônios tomaram ele. Não sabemos se foi por algum pecado que ele cometeu, alguma coisa que ele fez de errado, mas aqueles demônios estavam ali, a ponto que o dominavam de tal maneira que o deixavam nu. Será que o mundo não está dominado de novo por esta mesma classe de demônios? Quando eu e você caminhamos nas ruas, nós temos que caminhar com o rosto baixo, porque você não consegue olhar para os lados. Ambos os lados, ambos os sexos, homem e mulher, estão à vergonha. Mas a Bíblia diz que Jesus atravessou o lago, o mar da Galileia, por causa de um só homem. Sabe por quê? Porque ele tinha uma mensagem para o seu filho. O diabo havia estragado a vida dele. Fala naquela mensagem no Gadareno, o Morão diz que por certo ele tinha uma família. E quando aqueles espíritos se apossavam dele, ele surrava sua esposa, maltratava, espancava seus filhos, ela tinha que dormir no mato. Mas quando Jesus o libertou, o que foi que ele disse? Senhor, deixa-me seguir a ti. Sabe o que foi que Jesus disse? Filho, não me siga, não precisa você caminhar comigo, mas vai e testifica para aqueles que te conhecem nas cidades cercanias daqui, que Deus teve misericórdia de ti e te libertou. Jesus atravessou o mar da Galileia por causa de um homem. Jesus precisou passar por Samaria por causa de uma mulher. Sabe quem era? Uma filha, mas estava toda estragada. Mas eu tenho uma notícia para você, filho de Deus. Não importa as circunstâncias que o diabo te empurrou, há um sangue no propiciatório que pode restaurar você e fazer de você uma vida limpa e útil nas suas mãos. Oh, glória! Agora, tem que haver uma representação aqui. Se não houver, não vai entender. Mas quando esta representação está aqui, o irmão diz, nosso pastor diz, o eleito não tem um X na testa, para nós saber quem é eleito e quem não é eleito. Nós não sabemos. Nós não conhecemos, nós pregamos o evangelho para todos, embora saibamos que não é para todos, mas Deus sabe aonde está exatamente cada um de nós. Deus sabe aonde você está, você que está acompanhando pela internet, você que não serve a Deus, Deus sabe aonde você está. E ao seu tempo, Deus, se você tem uma semente, uma representação no céu, Deus te encontrará. A palavra te encontrará, porque a palavra é o que traz vida, paz, descanso, perdão. Agora, Deus enviou a Jesus, o Messias, e este Messias veio, e ele nos trouxe a palavra, o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Pagou o preço pelo nosso resgate e partiu. Mas antes dele partir, os seus discípulos perguntaram para ele em São Mateus, capítulo 17, versículo 10. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Por quê? Porque eles sabiam da escritura de Malaquias, dizendo que o Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Elias, versículo 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Agora nós vemos que após a partida de Jesus, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, onde iniciou a igreja no dia de Pentecostes. E esta igreja permaneceu pura por algum tempo. Mas quando você olha na era da igreja de Éfeso, a advertência à igreja, Deus diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti. Então, haveria um tempo até a vinda de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele nos deu os sinais que aconteceriam antes da sua vinda. E um dos últimos sinais que Jesus disse em São Mateus 24 que aconteceriam era brotar as árvores. Jesus disse: quando a figueira e as demais árvores brotarem, olhe, está próximo o verão. E nós vemos no século passado, da metade do século passado, após a Segunda Guerra Mundial, a figueira que representa Israel brotar. Havia esperança para Israel tornar-se novamente uma nação? Olhando pelo lado humano, quando eles estavam dispersos por toda a face da terra, não havia. Mas Deus faz coisas que ao homem é impossível. E numa noite Israel nasceu. E quando Israel adquiriu a sua independência, já se levantaram os países árabes contra eles e fizeram guerra. E Deus lutou por Israel. Sabe por quê? Porque para o Messias voltar a encontrar os filhos israelitas, Israel tem que estar na sua terra. E durante esses 70 anos aproximadamente que Israel está na sua terra, eles têm lutado o tempo todo e agora mesmo estão lutando para se defender. O mundo, as nações podem tentar destruir Israel, mas não conseguirão, porque eles têm uma promessa. Eles têm que estar lá para que o Messias apareça para eles. E quanto a mim e a ti? Jesus disse: antes da minha segunda vinda haverá sinais que mostrarão. Ele deixou a sua igreja pura, santa e imaculada. E o Mombrana diz na mensagem às Eras: antes que Jesus pudesse desposá-la, o diabo, assim como enganou Eva, antes que Adão pudesse desposá-la, assim também o diabo enganou a igreja. Por isso que na era de Éfeso, nós encontramos Deus dizendo: volta a praticar as primeiras obras, porque eles já não estavam mais praticando as primeiras obras. E nós seguimos as eras da igreja, a igreja gentia, pela história, e nós encontramos que no ano 320 depois de Cristo, no concílio de Niceia, a igreja caiu. E lá foi onde surgiu todo o sistema denominacional. Mas Deus, diz o irmão Brana, Deus sempre teve os seus filhos em cada era, porque Ele enviou os seus mensageiros aos seus filhos. Martim, Columba, Lutero. Porque Deus tinha filhos. A partir do ano 325 até o ano 1520, nós temos as eras negras, aonde a Bíblia foi tirada das pessoas e foi introduzido os dogmas. Mas ali, quando Lutero, Deus enviou o seu mensageiro, Lutero começou a trazer uma reforma. Por quê? Porque Deus sabia que na última era, onde nós estamos vivendo, nós teríamos que ser novamente a palavra. Mas nós, para chegarmos na palavra, assim como nós quando plantamos aquela semente de milho no chão, ela não vai brotar uma espiga de milho, ela vai botar 2 folhinhas só. E há um processo para que aquela pequena semente cresça, se desenvolva e chegue a ser uma semente, um grão de milho novamente. Assim foi, Deus enviou Lutero com uma mensagem de restauração. Lutero partiu, aquela mensagem continuou. Um pouco tempo depois formou-se a segunda denominação. Mas Deus não parou ali, enviou a sua segunda mensagem, John Wesley, com a mensagem da santificação.
Wesley pregou a sua mensagem, o povo se santificou, e então foi fácil para os dons se manifestarem. Os dons se manifestaram mais ou menos depois do ano 1890, os dons começaram a se manifestar, mas caiu em 1906 na Rua Azusa, que é o marco do movimento pentecostal. Mas eles ainda não eram o grão original. Eles estavam em um processo, são nossos irmãos, e eles estavam em um processo. Por quê? A segunda escritura que eu li, a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que é que nós temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo? Por que não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 21, Atos 4, versículo 12, a Bíblia diz que só neste nome é que há remissão de pecados. Então, para nós voltarmos a ser como eram os nossos pais, porque a segunda parte da profecia de Malaquias é que a fé dos filhos seria levada de volta a ser como a fé dos pais. E a promessa de Atos capítulo 2, versículo 39, é que seria para vós e para vossos filhos. Então Deus tem uma mensagem para os seus filhos, Deus tem uma palavra, Deus tem algo para os seus filhos. Quem são os seus filhos? Aqueles que são chamados pela mensagem do mensageiro. Assim como quando Jesus veio, Ele chamou somente aqueles que eram filhos, só aqueles que entenderam. Assim também no nosso tempo em que estamos vivendo, Deus tem enviado uma mensagem que é para os filhos. E esta mensagem, ela tem vindo para restaurar a nossa fé, levar a nossa fé de volta a ser como a fé dos nossos pais apostólicos. Sabe por quê? Porque Deus vai arrebatar um povo. E este povo, para ser arrebatado, ele tem que estar exatamente como a palavra diz que eles têm que estar. Deus trouxe a sua restauração, mas quando chegou a hora da palavra dele entrar em cena, Deus enviou um profeta. E este profeta trouxe a sua mensagem. Agora você veja a grandeza de Deus. O irmão Brana, ele pregou a mensagem entre o sistema denominacional. Porque ele sabia que havia filhos de Deus dentro de cada um dos sistemas. Não tinha uma igreja como nós temos hoje. O irmão Branham tinha a sua igrejinha só. E ele pregou esta mensagem para os filhos. E eu me recordo que um dia o irmão Branham estava no púlpito e ele estava chorando, porque ele sabia que deveria haver filhos, haveria alguém que creria na mensagem, mas ele não conseguia ver estas pessoas, ele começou a chorar, e dentro dele começou a dizer: como é possível, Senhor? Como é possível, Senhor? E Deus veio, aquela voz veio e disse: não te preocupe, pregador, haverá uma noiva. Esta mensagem foi pregada do ano mais ou menos 47 até o ano 1965. Mais ou menos esse período é que essa mensagem foi pregada. Onde ela foi pregada? Lá nos Estados Unidos da América. Não tinha internet, quase não tinha televisão, quase não tinha meios de divulgação. E esta mensagem chegou até nós de que forma? Como que esta mensagem chegou até nós? Sabe por que ela chegou? Porque nós somos filhos. Eu quero dizer para você nesta noite, nós temos uma mensagem. Filhos, Deus tem enviado uma mensagem para você. E o irmão Branham diz que a fé para o rapto está onde? Nas mensagens. A fé para o rapto está aqui. Por quê? Porque esta mensagem leva nós de volta para dentro das Escrituras, a viver a palavra de Deus,
amar a palavra de Deus. O irmão Branham diz que nessa mensagem o sinal, quando você ouve a palavra, se você vai aplicar o sinal, você tem que aplicar, não é só ouvir, é colocar em prática. E o irmão Branham diz que a mensagem do entardecer é aplicar o sinal. Por isso eu li Atos capítulo 2, versículo 37, 38 e 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então não importa onde nós estávamos, Deus sabia onde você e eu estava, e Ele enviou a sua palavra. E a profecia ao Brasil diz que a mensagem seria espalhada pelo rádio, e aonde o rádio não alcançasse, os seus anjos iriam levar esta mensagem. E os seus anjos foram e bateram na minha porta, na porta do meu pai. Eles foram e bateram na tua porta. E a Bíblia diz, aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Por isso, irmão, não se preocupe. Somente faça uma coisa, creia na mensagem e viva a mensagem. Aquele que te encontrou aonde você estava, se ele te encontrou, esta mensagem tem poder para levar você a ser uma nova criatura e estar pronta para o rapto. Sabe por quê? Porque nós temos uma representação no céu. O Branham diz nesta mensagem, o futuro lar, ele fala que nós somos um ser trino, nós temos 3 corpos, o corpo físico, o corpo celestial e o corpo glorificado. O que é isto? O corpo físico é este que nós vivemos e temos contato um com o outro. Mas e quando nós morremos, o que acontece? Branham pensava, e está gravado isso nas suas mensagens, que nós virávamos uma nuvenzinha. E nós nos conheceríamos pelo sorriso. Mas um dia Branham estava na sua cama, encostado em sua cabeceira, com as mãos atrás da cabeça, pensando nestas coisas. E o anjo de Deus veio e disse, você não gostaria de dar uma passeadinha para o outro lado, além da cortina do tempo, e ver como é? Branham disse, isso me ajudaria muito. Então, ele disse que ele saiu do corpo, ele viu o seu corpo lá na cama, com as mãos atrás da cabeça, e ele foi subindo, e ele encontrou-se em um lugar, onde eram planícies gramadas, e milhares de pessoas vinham correndo até onde ele estava, e o abraçavam e diziam, meu precioso irmão Branham. E o anjo disse para ele, você sabe quem são esses? Ele disse, não sei quem são. Esses são os Branas. Ele disse, mas a família Brana lá na terra é pequenininha, como pode ser tudo isso? Ele disse, não, esses são os teus convertidos ao Senhor. Sabe aonde eu estava? Sabe aonde você estava? Lá neste lugar. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, irmão, e nós nascemos de novo, esse corpo celestial é preparado para eu e para você. E quando nós partimos desta vida, nós vamos para este corpo celestial. Se nós morrermos, nós vamos para este corpo celestial. E nós vamos a esse lugar de descanso. Esse corpo celestial, ele não come, e não bebe, e não dorme. Ele está em descanso. Mas há um terceiro corpo, o corpo glorificado. O que é isto? Quando Jesus ressuscitou, você vai encontrar que Jesus, quando ele apareceu para os discípulos, e Tomé estava duvidando, e disse, eu não botar a mão na ferida, eu não vou acreditar. Jesus disse, eu estou aqui, Tomé, venha colocar a mão. Ele disse, não precisa mais, já creio, não precisa. E Jesus olhou para eles e disse, o quê? Vocês não têm nada para comer aí? Temos um pedaço de favo de mel e um peixe. E Jesus pegou e comeu aquele favo de mel e aquele peixe. Em que corpo Jesus estava? No corpo glorificado. Que o irmão Branham diz que é a junção do corpo terreno e do corpo celestial. Então, quando nós partimos desta vida como cristão, nós vamos para este corpo celestial esperar a ressurreição. Há perigo de não ressuscitar? E a Bíblia diz, nós os que tivermos vivos não precederemos os que dormem.
Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Que corpo nós vamos habitar? No corpo glorificado. Sabe para quê? Para ir para as bodas do Cordeiro, comer pão e vinho. Irmão, não há como isso não acontecer. Se esta mensagem chamou eu e você e nos posicionou na palavra de Deus, isso acontecerá tão certo como Jesus ressuscitou. Porque nós não aceitamos uma mensagem de um homem, nós não aceitamos uma filosofia, nós não aceitamos um sistema, nós aceitamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e fomos colocados em sua palavra, e a sua palavra nos deu nova vida. Por isso um cristão vive uma vida diferente. Sabe por quê? Não é porque ele quer, é porque a vida que está dentro dele faz ele viver diferente. Você não tem que pegar aquela ovelhinha e dizer, você não pule no barro, ovelhinha. Você não vai lá chafurdar no barro, porque você é uma ovelha. Não precisa ter medo, ela não vai, porque ela é uma ovelha. Irmão, eu e você somos as ovelhas de Deus. Nós fomos encontrados pela sua palavra. Por isso, nesta noite eu quero dizer para você, filho de Deus, você tem uma mensagem para você. Deus enviou a sua palavra e nos deu vida. E quando Ele vier e Ele nos chamar, nós responderemos, eis-me aqui. Por quê? Porque nós o tomamos em sua palavra. Nós cremos e esta palavra tem mudado as nossas vidas. Como pregou o pastor Daniel hoje de manhã, vivendo no terceiro átrio, ou no lugar santíssimo, lá dentro. É lá onde o cristão vive, sabe por quê? Porque ele passou pelo primeiro, ele passou pelo segundo, e ele está cheio do Espírito Santo. Por isso, irmão, não tenha medo. Deus enviou para os seus filhos, para você e eu, a sua palavra. Creia e siga nesta jornada. E quando nós tivermos que partir daqui para a outra vida, há um corpo que nos espera. Se nós partirmos através do caminho da morte, nós vamos a esse corpo celestial e ficaremos esperando a ressurreição. Se nós não chegarmos a morrer, que o arrebatamento suceder, nós seremos transformados. E então subiremos para estar para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus tem enviado uma palavra de restauração no nosso dia. Não importa se alguém não crê. Isso não importa, para mim isso tem valor, porque eu tenho dentro de mim uma representação lá no outro lado. Por isso o irmão Isaías canta aquele hino, uma porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Do que eu fui chamado? Fui chamado de filho. Hoje sou escolhido do meu Senhor. Ei, quem era eu? Quem era eu? Aonde eu estava? Aonde você estava? Aonde estava aquela pobre mulherzinha do poço? Em que circunstância e situação ela estava? Mas ela era filha. Não havia perigo, foi necessário Jesus passar por lá para encontrá-la. E quando a palavra a encontrou, aquela representação que estava dentro dela fez ela brotar. E quando a palavra encontrou eu e você, ela fez nós brotarmos. Quando a luz do Evangelho brilhou sobre nós, nós tínhamos vida e aquele grãozinho brotou. Por isso é que você vive uma vida diferente hoje. Não é porque você quer, é porque você tem uma representação do outro lado. Vamos lá, irmão Isaías, por gentileza. Eu creio que é sol, irmão, se eu não estou com a nota errada. Pode ser. Uma porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Não havia esperança, olhando pelo olho natural não havia, mas quando nós olhamos pela fé, há uma esperança. Glória a Deus. A porta se abriu.
surgiu para eu passar. Chamado de filho, Hoje sou escolhido do meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus, foi Deus. antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse, por mim já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Eu amo este Deus, eu quero este Deus. Não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Eu amo este Deus, eu quero este Deus. Não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor. Uma porta se abriu, o caminho surgiu para eu passar. Glória a Deus. Fui chamado de filho, hoje sou escolhido do meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus, foi Deus. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse, por mim já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Eu amo este Deus, eu quero este Deus. Não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Eu amo este Deus, eu quero este Deus. Não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Enquanto a música vai solando, enquanto a música vai solando baixinho, vamos ficar em pé. Uma Brana conta uma história de uma águia que ela tinha o seu ninho, e no seu ninho ela tinha 2 ovos. E um fazendeiro tinha uma criação de galinhas e faltou um ovo para colocar uma galinha chocar. E ele disse: eu sei aonde há um ninho de águia, eu vou lá pegar um ovo da águia e vou botar chocar na galinha. E ele foi, enquanto a águia não estava no seu ninho, furtou um ovo, trouxe e colocou para chocar sobre a galinha. E aquela galinha chocou e passou os seus dias e nasceu a águiazinha. Mas porque ela nasceu debaixo da galinha, ela não se tornou um pintinho, ela continuou sendo águia. E aquela mãe galinha fez o melhor que ela pôde para alimentar aquela águiazinha, como ela alimentava os seus filhotinhos. Uma minhoquinha aqui, um grilinho, alguma coisa, e aquela águiazinha comia aquilo, mas aquilo não satisfazia a fome daquela águia, o desejo, algo dentro dela não satisfazia, aquela comida não satisfazia.
E ela olhava para ela, a maneira dela agir, mas eu sou diferente desses pintainhos, como que pode? Como é que sou diferente? Sou um patinho feio, vamos dizer assim. Mas aquela mãe águia não esqueceu que ela tinha 2 ovos. E um dia ela foi voando, foi procurar. Quem sabe aconteceu alguma coisa, onde que foi esse outro ovo? E ela passou sobre o curral. E quando ela passou sobre o curral, os seus grandes olhos de águia viram a águiazinha lá embaixo. Assim foi que Deus fez comigo e contigo. Ele passou sobre esse curral desse mundo e Ele nos viu aonde nós estávamos. Agora, é certo, aquela águiazinha, devido à sua nutrição muito fraca, ela estava fraquinha, ela não tinha muita força. Mas quando a mãe águia a viu lá em cima, de lá de cima, ela disse: filha, o que você está fazendo aí? E ela olhou para cima e aquela voz tinha uma similaridade, ela conhecia aquela voz soou bem aos seus ouvidos, mas aos ouvidos da mãe galinha. Aquela galinha se jogou embaixo do galinheiro, se rebentou tudo, voou pena e ela gritava: venham filhos, a águia vai pegar vocês, venham filhos. Mas quanto mais a mãe galinha gritava, mais aquela águiazinha estava admirada, olhando para cima: o que será que é isto? E aquela mãe águia disse: filha, o que tu está fazendo aí? Eu disse: mãe, eu não sei, eu nasci aqui. Você é minha filha, o que tu está fazendo aí? Ei, filho de Deus, o que tu está fazendo no mundo hoje? Deus tem enviado uma mensagem para você, para transformar a tua vida e fazer você voar nas alturas. E aquela águiazinha disse: mãe, o que eu tenho que fazer? O que eu faço para sair daqui? A mãe disse: só bata asas, só creia na minha palavra. Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Há alguém que vai bater asas nesta noite e dizer: Senhor, eu quero bater asas e voar para a tua presença. E aquela águiazinha começou a bater suas asas, ela se desequilibrava, ia para cá, ia para lá, e a mãe disse: continua batendo asas. E ela conseguiu começar a se equilibrar e pulou em cima da cerca. Mas a galinha estava toda preocupada, gritando: socorro, socorro, ajudem. Assim o diabo faz, ele chama os seus comparsas, os seus demônios para te trancar, não deixar você levantar a mão. Mas se tu é a águia, tu vai bater asas e vai começar a voar. Assim foi que aconteceu comigo. Assim aconteceu com cada um de nós aqui. Nós começamos a bater asas, e hoje podemos caminhar nas alturas. E aquela águiazinha bateu asas, subiu em cima do toco da cerca, e a mãe disse: bate mais forte, bate mais forte. E ela começou a bater mais forte, e ela começou a levantar, e então ela pegou uma corrente de vento, e ela voou às alturas com a mãe. Há alguém que quer voar nas alturas com Cristo nesta noite? Você que não tem tomado uma decisão, não tem se batizado, se você que está nos assistindo não tomou uma decisão, eu quero dizer para você: Deus tem uma mensagem para você nesta noite, neste tempo em que nós estamos vivendo. Deus não deixa os seus filhos desamparados, mas Ele é um bom pai e Ele preocupa-se contigo. Ele quer fazer de você, tirar de você do lodo, do lamaçal que você está, seja onde você estiver, e fazer de você um filho da eternidade, porque dentro de você há uma representação. Alguém no recinto, todos os irmãos com a cabeça inclinada, com os olhos fechados. Há alguém aqui que não serve a Deus e gostaria de dizer: irmão, hoje eu gostaria de dar um passo e começar nesta jornada a caminhar, encontrar o Mestre, encontrar esta porta aberta. Há alguma águia? Para você que está pela internet, tome a tua decisão e comece a voar. Isso vai exigir de você, exigir dos teus músculos espirituais, mas não se preocupe, a tua mãe águia estará cuidando de ti.
Oh, querido Deus e bondoso Pai, entregamos a Ti, Senhor, este pequeno sermão, que cremos que veio do Senhor para nós nesta noite. E que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que este pequeno sermão encontre as Tuas águiazinhas. E que elas possam começar a bater asas, porque o Senhor tem enviado uma mensagem para os Teus filhos. O Senhor não nos tem desamparado, deixado só nesse mundo, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira, a ponto que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe por cada alma, Senhor, por cada um daqueles que ainda não tem Te encontrado, Senhor. Ó Deus, que a mensagem, que esta mensagem, que a voz do Senhor para este dia, possa ecoar, Senhor, nos corações, e esta pessoa, este Teu Filho, ser despertado para servir a Ti. Entregamos a Ti no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.